27 bilhões de reais. Este é o valor que a China acaba de anunciar em investimentos para o Brasil. Uma quantia tão astronômica que chega a ofuscar nossa capacidade de questionar suas verdadeiras intenções. Montadoras, plataformas de delivery, energia nuclear, parques industriais, um festim econômico irresistível que promete milhares de empregos e prosperidade sem precedentes. Mas o que acontece quando o dinheiro vira controle? O que ninguém está contando é que por trás desses números sedutores se esconde uma estratégia global meticulosamente planejada há décadas por Pequim. Uma teia invisível de poder e influência que já capturou países inteiros e transformou nações soberanas em vassalos econômicos. Enquanto celebramos a chegada desses investimentos, a segunda maior potência do planeta avança silenciosamente sua dominação global. Não com tanques ou bombas, mas com contratos, empréstimos e promessas de desenvolvimento. Uma conquista silenciosa, onde o Brasil pode ser a próxima grande aquisição no tabuleiro mundial. O governo Lula acaba de anunciar com grande euforia 27 bilhões de dólares em novos investimentos chineses estão chegando ao Brasil. Só para você ter uma noção da dimensão, isso equivale a quase 1/3 do orçamento anual do Ministério da Educação. A lista é impressionante. 6 bilhões de dólares da montadora GAC, 5 bilhões de dólares da plataforma de delivery Meituan, com seu app Kita, promessa de 100 mil empregos indiretos. Tem ainda a CGN, estatal chinesa de energia nuclear, investindo 3 bilhões de reais para construir um polo de energia renovável no Piauí. A Envision, com 5 bilhões de reais para um parque industrial de emissão zero. Até a rede de bebidas Mitsui está entrando com 3,2 bilhões e promessa de 25 mil empregos até 2030. Parece o sonho de qualquer país em desenvolvimento, não é mesmo? Uma chuva de dinheiro estrangeiro prometendo infraestrutura, empregos e desenvolvimento. Mas na diplomacia internacional, raramente algo vem sem um preço oculto. Lula chegou à China acompanhado de uma comitiva impressionante. 11 ministros, o presidente do Senado, parlamentares e cerca de 200 empresários. Uma demonstração clara da importância que o governo está dando a esta parceria. Durante discurso no encontro com empresários chineses, o presidente brasileiro fez questão de defender a China. A China tem sido tratada muitas vezes como se fosse uma inimiga do comércio mundial, quando na verdade está se comportando como um exemplo de país que está tentando fazer negócios com países que foram esquecidos nos últimos 30 anos. Mas será que estamos falando apenas de negócios? Ou existe uma estratégia maior por trás desses investimentos? Enquanto celebramos os bilhões anunciados, poucos brasileiros conhecem o ambicioso plano chinês, que está redesenhando as relações de poder no mundo. Chama-se Iniciativa Cinturão e Rota, também conhecida como Nova Rota da Seda, lançada em 2013 pelo presidente Xi Jinping. Essa iniciativa começou como um projeto para recriar as antigas rotas comerciais que ligavam a China à Europa, mas rapidamente se transformou em algo muito maior. Hoje, abrange 148 países em praticamente todos os continentes, com investimentos que já ultrapassaram a marca de uns $1 trilhão. O objetivo declarado é simples: conectar a China ao resto do mundo através de portos, ferrovias, rodovias e outras infraestruturas. Mas analistas geopolíticos apontam para uma realidade mais complexa. A nova Rota da Seda não é apenas um projeto econômico, mas uma ferramenta de projeção de poder global. E embora o Brasil ainda não tenha aderido formalmente à iniciativa, os recentes investimentos anunciados seguem o mesmo padrão que a China tem aplicado em outros países. A pergunta que precisamos fazer é: qual tem sido a experiência desses países ao aceitar o dinheiro chinês?
Para entender o que pode acontecer quando um país entra muito profundamente na órbita de investimentos chineses, precisamos olhar para o emblemático caso do porto de Hambantota, no Sri Lanka. Em 2010, o Sri Lanka inaugurou este porto construído com empréstimos chineses. A promessa era de prosperidade econômica, geração de empregos e desenvolvimento. Parecia o acordo perfeito. Mas 7 anos depois, incapaz de pagar suas dívidas, o governo do Sri Lanka foi forçado a ceder o controle do porto à China por 99 anos. Um porto estratégico, localizado em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, agora sob controle chinês por quase um século. A China obteve não apenas um ativo econômico, mas uma posição estratégica no Oceano Índico que nenhuma quantidade de diplomacia tradicional poderia conquistar. Este caso ilustra perfeitamente o que críticos chamam de diplomacia da armadilha da dívida. O mecanismo é engenhoso. Oferecer empréstimos generosos para projetos de infraestrutura a países que possivelmente não conseguirão pagar, para depois assumir o controle desses ativos estratégicos em troca do perdão da dívida. Apesar de autoridades chinesas negarem veementemente essa estratégia, o padrão se repete em diferentes partes do mundo, da África a ilhas do Pacífico. E agora, com os novos investimentos anunciados, o Brasil está caminhando na mesma direção? Outro aspecto preocupante da crescente influência chinesa no Brasil é o aprofundamento da dependência econômica. Na última década, a China saltou da 14ª para a 5ª posição no ranking de investimento direto no Brasil. Hoje é o principal investidor asiático em nosso país, com estoque de mais de uns 54 bilhões de reais. Mais impressionante ainda é que a China se transformou no principal parceiro comercial do Brasil. Em 2023, o comércio bilateral atingiu a marca histórica de os 157 bilhões de reais. Parece ótimo, certo? Mas quando analisamos a composição dessas trocas, vemos um padrão preocupante. Cerca de 70% das exportações brasileiras para a China são de produtos primários: soja, minério de ferro, petróleo. Em contrapartida, importamos produtos industrializados com alto valor agregado. É o clássico modelo colonial. Exportamos matérias-primas e importamos produtos manufaturados. Esta relação assimétrica torna o Brasil extremamente vulnerável às flutuações da economia chinesa. Se a China decide reduzir suas compras de soja ou minério, setores inteiros da economia brasileira entram em colapso. E agora, com os novos investimentos em setores estratégicos como energia e tecnologia, essa dependência só tende a aumentar. Não é coincidência que países latino-americanos que já formalizaram sua adesão à iniciativa Cinturão e Rota enfrentam déficits comerciais crescentes com a China. O fluxo econômico tende a beneficiar muito mais Pequim do que seus parceiros. Os interesses chineses no Brasil vão muito além das oportunidades de negócios. Trata-se de uma disputa geopolítica global, onde o Brasil é uma peça importante. Em um mundo cada vez mais dividido entre a influência americana e chinesa, garantir acesso a recursos naturais estratégicos e mercados importantes como o brasileiro é fundamental para a China. Não é apenas sobre lucro imediato, mas sobre posicionamento de longo prazo. Os investimentos anunciados não são aleatórios. A China está estrategicamente posicionando-se em setores-chave da economia brasileira: energia, transportes, tecnologia, mineração. Setores que garantem não apenas retorno financeiro, mas controle sobre recursos e infraestruturas vitais. Paralelamente, a China tem buscado ampliar sua influência sobre instituições financeiras globais e criar alternativas ao domínio do dólar no comércio internacional. O Brasil, como membro dos BRICS e importante economia emergente, é fundamental nessa estratégia. A pergunta que precisamos fazer é:
Ao aceitar esses investimentos sem uma estratégia clara de proteção aos interesses nacionais, não estaríamos trocando nossa independência econômica e geopolítica por benefícios de curto prazo. Enquanto o governo celebra a chegada de bilhões em investimentos, precisamos estar atentos aos riscos que acompanham esse dinheiro. O primeiro deles é a falta de transparência. Muitos dos acordos entre Brasil e China são negociados sem o devido escrutínio público. Condições de financiamento, cláusulas contratuais e impactos ambientais frequentemente ficam obscurecidos pela promessa de prosperidade econômica. Há também a questão da transferência tecnológica. A China, historicamente, usa seus investimentos como forma de acessar e absorver tecnologias estrangeiras. Enquanto os chineses avançam rapidamente na escala tecnológica global, o Brasil corre o risco de se cristalizar como mero fornecedor de commodities e consumidor de produtos industrializados chineses. Outro ponto crítico é a vulnerabilidade a pressões políticas. Países que se tornam economicamente dependentes da China frequentemente enfrentam dificuldades para adotar posições independentes em fóruns internacionais. Temas sensíveis como direitos humanos, Taiwan ou disputas no Mar do Sul da China tornam-se tabu para não desagradar o parceiro comercial. E por fim, há o risco de desindustrialização. A entrada massiva de produtos manufaturados chineses, combinada com investimentos que privilegiam a extração de recursos naturais, pode acelerar o processo de desindustrialização brasileiro, já em curso há décadas. Não se trata de demonizar os investimentos chineses ou adotar uma postura isolacionista. A China é e continuará sendo um parceiro comercial importante para o Brasil. A questão é como podemos nos relacionar com essa potência global de forma soberana e equilibrada. Outros países já estão adotando medidas para proteger seus interesses nacionais frente aos investimentos chineses. Desde a criação de mecanismos de análise de investimentos estrangeiros em setores estratégicos, até a diversificação de parceiros comerciais para reduzir a dependência. O Brasil precisa desenvolver uma estratégia clara que maximize os benefícios dos investimentos chineses, minimizando os riscos à soberania nacional. Precisamos exigir transparência total nas negociações com a China. Não podemos aceitar acordos obscuros, cujos detalhes são mantidos em sigilo. É fundamental também que haja transferência tecnológica real nos acordos de investimento, para que o Brasil não seja apenas um mercado consumidor, mas aprenda e desenvolva suas próprias capacidades. Nossa diplomacia econômica deve buscar ativamente a diversificação de parceiros comerciais e investidores estrangeiros, evitando depender excessivamente de um único país. Simultaneamente, precisamos fortalecer políticas industriais que protejam e desenvolvam nossos setores estratégicos, impedindo que sejam engolidos pela concorrência externa. E não podemos esquecer de fortalecer nossas instituições de controle e regulação, para que os investimentos estrangeiros sigam regras claras que beneficiem o desenvolvimento nacional. Acima de tudo, precisamos de um debate nacional franco sobre a relação Brasil-China, que vá além da euforia dos anúncios de investimentos e analise criticamente os impactos de longo prazo dessa parceria. Enquanto celebramos a chegada de 27 bilhões em investimentos chineses, devemos lembrar que estamos diante de um capítulo de uma história muito maior, a reconfiguração das relações de poder global no século XXI. A China não está apenas buscando oportunidades de negócios no Brasil. Está executando uma estratégia cuidadosamente planejada para expandir sua influência global, garantir acesso a recursos naturais e mercados e desafiar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. O Brasil,
com suas vastas riquezas naturais, seu mercado consumidor significativo e sua posição de liderança na América Latina, é uma peça importante nesse tabuleiro geopolítico. A questão é: seremos jogadores conscientes ou apenas peões no jogo de outros? O desafio que temos pela frente é encontrar um equilíbrio que nos permita beneficiar dos investimentos chineses sem comprometer nossa soberania e nosso desenvolvimento independente. É possível encontrar esse caminho, mas ele exigirá visão estratégica, determinação política e, acima de tudo, consciência do que realmente está em jogo. Como disse uma vez o estrategista militar Sun Tzu, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Não que a China seja nosso inimigo, longe disso, mas a sabedoria permanece. Só podemos nos relacionar adequadamente com uma superpotência se compreendermos profundamente suas intenções e, principalmente, conhecermos nossos próprios interesses nacionais. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.